Então, nós estamos falando de métodos ágeis, nós estamos falando de inovação, e nós estamos falando de gente absolutamente despreparada para implementar isso, nós estamos enfiando os pés pelas mãos, é isso? Muito. Pessoas que precisam estar preparadas para o início do processo. E aí, ao mesmo tempo, você vê uma enxurrada. Hoje eu repostei no LinkedIn que o Google abriu 500 mil vagas de cursos gratuitos. As empresas estão fazendo academias internas para acelerar tudo isso. Pessoas... o Paulo tem um texto bacana, né? Brasil Museu a Céu Aberto, onde fala, né, quanto estamos escancarados em tudo isso. E como que a gente consegue acelerar tudo isso? Então, se eu precisar de um maquinário e pedir para a China, eu tenho que entrar na fila, porque eu não fiz minha previsão antes e eu estou ferrado. Pô, tá faltando vidro de remédio, tá faltando remédio. Então, como que eu consigo acelerar tudo isso? Na parte da guerra aí da Rússia e da Ucrânia, com o negócio da indústria de fertilizantes, eu, na mesma semana, treinei 2 concorrentes, um em Uberlândia e um em São Paulo, querendo acelerar a equipe, né, para poder fazer diferente do que os outros concorrentes. As empresas se juntando, né, tentando buscar ali alternativas no Canadá, tentando buscar ali outras fontes para poder fazer a coisa acontecer. Aí você começa a ver o agro funcionando e, consequentemente, os outros setores da economia também funcionando. Mas quando a gente fala de apagão, né, como será que a gente consegue qualificar essa mão de obra? Quanto aí dos 12, 13 milhões de desempregados a gente consegue colocar nessa roda se os que estão empregados não estão todos preparados para usar a metodologia ágil? E aí, devolvi a batata quente para vocês. Tem um buraco muito sério nisso daí. Agora eu vou falar de experiência minha, né? O Pavani também é dessa época, né? A gente é século XX, é todo mundo aqui, mas tinha uma coisa que era a tal da escola técnica, né? Essa é uma das maiores diferenças que eu vejo hoje em competência de inovação, Carlos. Por quê? Se a gente vê na Alemanha, por exemplo, cara, o índice de pessoas com técnico é muito alto, formação técnica de verdade, né? Hoje nós não temos formação técnica no país. Não temos. Eu não estou falando de engenheiro, não, estou falando técnico, gente que põe a mão na massa e sabe resolver um problema. Ok? Gente que olha para o negócio e fala assim, isso aqui encaixa com isso aqui funciona, e não deu, tenta de novo, faz isso aqui. Né? Não necessariamente aquele cara que está na prancheta, no design, no software, não sei o quê. Não, o cara que pega... exatamente. O contrário, o cara que está lá, acontecendo a coisa, né? Então, aquele que sente o cheiro do problema, que sente a percepção. A gente, nos últimos 20 anos, a gente jogou fora essa formação no Brasil. Fora, completamente. Né? Hoje, por exemplo, eu estou tentando contratar um colaborador na área técnica, é muito difícil. É muito difícil. Okay? O cara que tem um mínimo que ele entre para o mercado numa condição técnica adequada. Eu até brinco, né? Eu fiz um estágio num laboratório, e onde conheci a metrologia dali para frente, em 96, isso. Eu fui trabalhar com metrologia desde lá. E a metrologia, ela é uma ciência prática, né? Você precisa medir as coisas, né? Uma ciência que requer esse olhar. E a inovação... eles, né? Não. E a inovação também está... Né? Aspectos de inovação tem que estar ligado à medição de alguma forma. Né? E eu fiz 1.280 horas de estágio. 1.280 horas de estágio. Eu entreguei um relatório de estágio de 35 páginas escrita por mim, à mão na época, né? Literalmente. Hoje, o cara faz 40 horas de estágio técnico e acha que está sabendo tudo. Eu já vi cara formado em técnica e mecânica hoje, entre aspas, né? Faz aquele segundo grau, aí faz um técnicozinho de 6 meses. Cara, que você dá um torquímetro, um instrumento de medição de mecânica, ele não sabe operar o equipamento. Aí, Neville, como é que um cara, desculpa, Paulo, só para completar, como é que um cara desse vai desenvolver inovação, gente? Não, mas isso é uma moda. Isso é a mesma coisa. O coaching é formado num curso de 2 meses. É a super simplificação, é a pulação de etapas de maneira absurda. Eu queria fazer uma menção. Pavani, só contemplando, eu acho que isso acaba sendo um motivador da consequência que o Carlos comentou, entendeu? Sem dúvida. Eu fiz Senai, cujo foco é preparar o fazejador, e eu fiz curso técnico
cujo próprio é preparar o planejador, em tese, né? A aula de oficina, por exemplo, no Senai, porra, é completa. Você fazia a coisa. Em compensação, a aula de oficina no curso técnico, que deveria dar bases executivas, não só planejadoras, o cara falava assim: olha, essa aqui é uma furadeira. Caso tivéssemos energia, isso aqui ia ligar. Caso tivéssemos um mandril, e nesse mandril a gente colocaria uma broca, que caso tivesse a broca, ela seria colocada, e vai mostrando figura. E aí, quando a gente ligasse tudo isso com óleo solúvel, a gente giraria a broca e ela perfuraria esse ferro e sairia cavacos assim, ó. Mas acredite, é isso que vai acontecer. E nada era expressado na prática, porque nada funcionava, não tinha o tarugo para furar, não tinha broca para fazer, não tinha as coisas. Então, isso é muito triste ver essa comparação. E aí, a gente vê instituições como essas, das quais eu fui refém, dando curso de inovação. Onde nós estamos fazendo uma brincadeira, quer dizer, construindo um templo num pântano. Né? Quer dizer, construindo uma coisa super sofisticada numa plataforma totalmente arenosa que não vai sustentar aquele negócio. Vocês não acham, Paulinho, Ivana, Carlinhos, você não acha isso? Deixa eu só fazer um depoimento. A minha escola técnica funcionava, tá? Graças a Deus. Por favor, porque eu tinha lá, fizemos montagem elétrica, fizemos instalação das paredes, tinha toda uma estrutura de laboratório elétrico. Eu queimei multímetro, queimei cabo, tudo saiu, eu fiz. Graças a Deus, pelo menos no meu técnico, eu tive o prazer de fazer isso. Eu comecei na escola técnica em São Paulo e eu fechei na escola técnica de Minas Gerais. Então, eu gosto de falar que eu sou da Escola Mineira de Tecnologia. Com muito orgulho. Entendeu? Com muito orgulho, sou da Escola Mineira de Tecnologia. E eu me lembro de uma coisa muito interessante, que eu fiz curso técnico de eletrônica. Ditadura, não sei o que é final da ditadura, não tem problema nenhum. Eu fiz o curso técnico de eletrônica. E no curso técnico de eletrônica, uma coisa que a gente tinha que aprender era assembler, simplesmente porque a gente tinha que programar o processador. Tinha que aprender a programar o processador. Nós tínhamos 8086 da Intel e tínhamos 80 da Motorola. Então, você tinha PIO, tinha EPROMs, você tinha que fazer com que aquela placa-mãe, com aqueles componentes, funcionasse. Agora, do outro lado da sala do lado, tinha curso técnico de programação. Lá, tu aprendia COBOL, começava com DAIS, que aprendia COBOL, você aprendia Pascal, aprendia Fortran. DBase 3 Plus, putz. Um banco de dados DBase, Clipper, né? Depois o Clipper. Então, você aprendia a programar. Quando a gente entrava no nível superior, não tinha mais programação. Você ia fazer um curso de analista, você ia aprender a fazer arquitetura de sistemas, infraestrutura, onde tem aplicação, como é que isso ia ser distribuído. Então, era um curso, o nome já diz, é um curso para você estruturar os sistemas de informação. Você já tinha que ter feito o curso técnico, senão você se lascava quando você fazia a faculdade. Que você ia procurar, mas você não sabe programar? Você não sabe nem a programação? Não. Você então volta lá para o curso técnico, aprende, depois você entra na faculdade. Aí eles pularam isso, Neville. Hoje você entra na faculdade para aprender tudo em 4 anos, não aprende. Eu queria até puxar um dado que a Clarice colocou aqui. A Clarice está assistindo a gente, ela colocou aqui: no Brasil, dados atuais informam que apenas 8% da população fazem curso técnico. Por quê? Porque não é valorizado isso aqui. Né? Em compensação, se multiplicam as universidades, as pós, os pós, e aí vai. Quer dizer, eu não estou inovando no modelo de educação e quero achar que nós vamos conseguir formar pessoas que vão inovar e tal. Quer dizer, complicado, né? Uma coisa, a conta não está fechando muito bem aí, né? Então, isso já é um temor. Mas eu queria fazer uma perguntinha aqui para o Coan. Como é que eu falo? Como que eu falo
para alguém que não dá para inovar processo se o processo não existe. E não dá para ele melhorar o processo dele com metodologia ágil, porque também não existe processo. Né? Como eu conto isso na empresa?